Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. 1 João, capítulo 2, do versos 18 ao 22, o apóstolo João escreve: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não soubestes a verdade, mas porque o sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O apóstolo João está fazendo uma advertência à igreja do seu tempo e à igreja de todos os tempos, a respeito dos anticristos. Nos dias de hoje, se fala muito sobre o anticristo. Se fala muito sobre o arrebatamento da igreja. O apóstolo João já estava exortando os cristãos da sua época. A palavra cristão significa oriundo de Cristo, ou seja, aquele que se converteu a Cristo. Esses são reconhecidos como cristãos à medida que eles testificam do nome de Cristo. Aqui o apóstolo João está falando sobre o espírito do anticristo. E está declarando que já é a última hora. Porque a igreja primitiva, eles já aguardavam, esperavam e pregavam o arrebatamento da igreja. Todos os apóstolos pregavam sobre o arrebatamento, porque é uma promessa de Cristo para a sua igreja. E dentro das ações, das grandes perseguições que estavam na igreja primitiva, em que muitos estavam perdendo os seus entes queridos, que estavam sendo mortos por não negar o nome de Cristo, e muitos que estavam indo para as prisões, muitos que estavam tendo uma perseguição terrível por parte
de Roma, do imperador, porque o imperador, ele se colocava e era adorado como um Deus. E os cristãos, eles não admitiam adorar outro Deus que não fosse Cristo e o Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, que é um só Deus. Então os cristãos não aceitavam adorar o imperador e muito menos os deuses do império. E nos dias de hoje, nada mudou. O Cristo é o mesmo. Aqueles que têm adoração a outros deuses, aqueles que têm adoração ao Deus da sua simpatia, aqueles que se envolvem com obras de feitiçarias, de macumbarias, mas têm catalogado como cristão. Até mesmo aqueles que estão numa heresia, mas eles se declaram cristãos. O que é heresia? É uma contestação da palavra de Deus. Então, pela prática teológica daquela ramificação religiosa, ela contesta a palavra, contesta o Evangelho, contesta Cristo. Embora neste último levantamento que foi feito pelo IBGE, se declararam cristãos 98,6% dos brasileiros se declararam cristãos. O fato de se declarar cristão não significa que é cristão. Porque aquela ramificação religiosa fala sobre Jesus. Mas Jesus não é o centro. Jesus não é o Senhor. Jesus não é a garantia da salvação. Porque para ser de Jesus, para ser um cristão, é aquele que está vinculado com as verdades do Evangelho. São aqueles que estão de forma a testemunhar de Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. E o maior testemunho que aqueles que se convertem a Cristo têm é a transformação da sua vida. Porque a sua vida antes de Cristo era uma coisa, e depois que aceitou, recebeu a Cristo, a sua vida foi mudada, transformada, recebeu uma nova identidade, a identidade de um filho ou de uma filha de Deus. Então, pelos fatos das perseguições, o apóstolo João está aqui na sua epístola, escrevendo e exortando, dizendo: filhinhos, é já a última hora, ou seja, está próximo de se cumprir as promessas de Cristo para a sua igreja. Vocês precisam resistir firmes na fé. Vocês não podem retornar. Vocês não podem abandonar a fé em Cristo, porque ela vai proporcionar a vocês a vitória, a vida eterna, que é em Cristo Jesus. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele declara que antes do arrebatamento da igreja, viria a apostasia. É isso que o apóstolo João está colocando.
que saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aqui o apóstolo João está falando sobre a apostasia, sobre aqueles que conheceram a Cristo, receberam a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, mas em dado momento eles mudaram o seu rumo, ou seja, abandonaram a fé em Cristo e se apegaram com o gnosticismo, que é o conhecimento, que na época apostólica cresceu tanto quanto o cristianismo, porque o gnosticismo era uma mistura de crença. O gnosticismo tinha parte do judaísmo, tinha parte do cristianismo, adorava anjos e colocava Jesus como o maior anjo. Então, a salvação advinha através dos anjos. E como Jesus era o maior dos anjos, então ele, Jesus, proporcionava a salvação. E nesta mente da apostasia, existem muitas e muitas contradições contra a palavra de Deus, o Evangelho. Há um segmento religioso que declara que Jesus, ele é o arcanjo Miguel. Como? O arcanjo Miguel é porque as doutrinas deste grupo está vinculado ao livro do profeta Daniel. Por isso, nem cristãos eles são, embora estejam 24 horas falando sobre Deus, sobre Jesus, mas nem cristãos eles são considerados, porque estão com uma doutrina completamente adversa ao Evangelho. Porque o livro de Daniel é um livro exclusivo dos judeus e para os judeus. E é por isso que Daniel está lá no Apocalipse. Porque as profecias de Daniel vai cumprir-se na grande tribulação. Mas para este grupo, Jesus é o arcanjo Miguel. Sendo que o arcanjo Miguel é o guerreiro que defende a nação de Israel. Para outros grupos, é o arcanjo Gabriel. Mas o arcanjo Gabriel é um mensageiro de Deus para também o povo de Israel. Porque Israel é um povo que está na promessa de Deus. O Israel que aqui está é um Israel incrédulo, porque eles rejeitaram o Messias. E eles estão esperando o seu Messias, que é o anticristo. E muitos rabinos já estão declarando que o seu Messias está chegando. Na verdade, o anticristo já está no mundo. E o arrebatamento da igreja está próximo. Porque os apóstolos entendiam que o arrebatamento já estava naqueles dias. Mas Jesus declarou no capítulo 24 de Mateus a respeito da sua vinda e do arrebatamento da igreja. Mas houve uma interpretação desse texto diferente, em que Jesus, ele declara que, primeiramente, Jesus diz no capítulo 24 de Mateus 36, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós vemos que muitos já marcaram datas para a vida de Cristo. E recentemente,
a polícia teve que interferir num grupo religioso, que eles haviam se confinados, porque o arrebatamento iria acontecer nesses dias que se passaram. E não aconteceu. Porque o dia, a hora, ninguém sabe. A igreja de Cristo, salvos em Cristo, precisa estar preparados para este momento. Porque, embora Jesus declarou que o dia e a hora ninguém sabia, mas Jesus continua dizendo, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui, Jesus está fazendo essa advertência para que a igreja esteja preparada. Já no versículo 32 ao 34, Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ela está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui Jesus está colocando Israel como uma figueira. E qual Israel que Jesus está colocando? Esse Israel que aqui está. Então, esta exortação do apóstolo João é para os nossos dias. O espírito do anticristo, ele está atuando nos nossos dias, nas igrejas. Nós estamos vendo, por exemplo, que a internet, ela traz todas as informações. E estão colocando que o concílio de Nicéia foi um concílio que endossou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que foi o rei, o imperador Constantino quem fez isto. Isto é uma mentira, porque o evangelho foi pregado pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo. Pregaram o que? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, receberam o Espírito Santo, que veio em forma de língua, de fogo. E todos os quase 120 que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e passaram a testemunhar de Jesus, Jesus vivo, Jesus ressuscitado. Precisamos estar atentos com o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É aqueles, como diz o apóstolo João, que é contra Cristo, é adverso a Cristo. Então, estas heresias que estão sendo pregadas, hoje estão dizendo que os evangélicos estão trazendo muito envergonhamento. Realmente, esses movimentos estão com o espírito do anticristo, porque o Espírito Santo de Deus, que é Deus, e Deus não é Deus de confusão,
é um Deus de ordem, é um Deus que a sua palavra prevalece. E o anticristo, ele, diz o apóstolo João, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Precisamos estar atentos à palavra de Deus para os nossos dias, que está se cumprindo essa palavra de Jesus. Estamos na última geração que precede o arrebatamento da igreja de Cristo. Um anticristo ou falso Cristo virá perto do fim dos tempos para governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra Cristo e a fé cristã. Este é o papel do anticristo. O anticristo vem na unção, no poder de Satanás. E é por isso que o mundo todo vai admirar o anticristo pelos seus poderes, pelas suas realizações, e ele vai estar sendo o governador mundial. E todos os andamentos estão acontecendo para a manifestação do anticristo. E para que o anticristo se manifeste, é necessário que a igreja de Cristo seja arrebatada. Embora muitas heresias estão dizendo que não vai haver arrebatamento, alguns estão aí na internet dizendo que no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, o templo destruído pelos romanos, então aconteceu o arrebatamento. É mentira, estão fora da palavra. Porque o arrebatamento virá para que o anticristo se manifeste. E pela palavra de Deus, o anticristo já está no mundo. E nós vemos isto porque os fatos necessários para essa manifestação, para esse líder mundial, fracasso político, que está aí para quem quiser ver, é a desestabilização econômica. O mundo está com as suas economias perdidas. Os bancos não estão tendo recursos. Então a questão econômica mundial está grave. Também a apostasia, ou seja, a negação de Cristo com o espírito anticristo, que seria a união das religiões, a qual o Papa está trabalhando e está unindo. Embora não se apresente, mas a Igreja Mundial, que é esta igreja ecumênica, ela já está formada. E, com certeza, a Igreja de Cristo não vai participar. Nós estamos vendo que igrejas grandes do Brasil já estão fazendo pacto com o Papa. Igrejas pentecostais, neopentecostais. Mas a Igreja de Cristo, que tem o Espírito Santo, não vai fazer este pacto. E eu creio que por este motivo a Igreja de Cristo será perseguida com a acusação de não querem contribuir com a paz, porque essa igreja ecumênica, ela vem para unir para a paz, uma falsa paz que o mundo não tem para dar, mas Jesus dá a paz para os seus salvos, dá a paz para a sua igreja. Mesmo na perseguição, a igreja tem a paz de Cristo. É isso que Cristo declarou aos seus apóstolos e registrado pelo evangelista João no capítulo 16 e no último versículo deste capítulo, no 33, Jesus declara: tenho-vos dito isso, para que em mim
tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você quer ser vencedor do mundo, você precisa estar em Cristo. E você não precisa se preocupar com o anticristo. Você precisa se preocupar com a salvação da sua alma. E para que isso aconteça, você precisa aceitar, receber a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Pouco tempo resta para que a igreja de Cristo seja arrebatada. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com essas vidas que me assistem nesta hora, que estão crendo, Senhor, nesta tua palavra. Senhor, toca poderosamente em cada coração, em cada entendimento. Abre, Senhor, remove as barreiras, os empecilhos, abre, Senhor, os olhos, remove as vendas dos olhos, abre os entendimentos para a tua palavra, para o teu evangelho, para a tua salvação, para que as vidas, Senhor, possam se arrepender dos seus pecados e aceitar a ti, Senhor Jesus, como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, porque pouco tempo resta. Senhor, desperta, levanta servos e servas para pregar o teu evangelho, as verdades do teu evangelho, porque pouco tempo resta para o arrebatamento da tua igreja, e a mensagem do teu evangelho precisa ser levada aos corações, para que aqueles que ouvirem e crerem e se arrependerem sejam salvos pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularidependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.